Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo do canal e dessa vez eu coloquei lá no Instagram, lá nos stories, para vocês me ajudarem a decidir o tema, né? Tem muitas coisas que eu tenho vontade de falar, ainda vou falar de tudo, mas para definir a prioridade, né? E o pessoal votou lá, inclusive muito obrigada por ter me ajudado a decidir lá, e a maioria votou para eu falar sobre raciocínio clínico na terapia ocupacional, que é um tema importantíssimo, fundamental para a gente pensar em qualquer área que a gente esteja atuando, né? E vocês podem até ver nas minhas publicações, nos meus vídeos, eu sempre falo muito sobre raciocínio clínico, porque ele é a base de uma terapia de sucesso, né? Então, antes da gente começar a conversar, não esquece aí de se inscrever, ativar o sininho das notificações, comentar, compartilhar esse vídeo com quem você achar que possa, né, olhar para ele, aprender um pouquinho, parar para pensar um pouquinho sobre o que a gente vai falar hoje, tá bom? E também não esquece lá da página do Instagram, se você ainda não segue lá, papo.d.to, para não perder nada das publicações de lá também, certo? Pessoal, então vamos lá. Falar de raciocínio clínico de uma maneira geral, não só na terapia ocupacional, mas raciocínio clínico, eu falo que daria várias aulas, várias horas para a gente poder conversar sobre isso. Mas eu acho que é um tempo, né, uma dedicação que nunca é em vão. A gente precisa falar sobre raciocínio clínico. E eu vejo que esse tema, ele cai muito junto com outros, que às vezes a gente fala bastante. Ah, isso aqui é meu raciocínio clínico, isso aqui é meu raciocínio clínico. O que de fato é isso? O que eu estou falando quando eu olho para o raciocínio clínico, né? Então, é interessante a gente parar um pouquinho e tentar dar nome para as coisas, dar contorno para as coisas dentro do nosso processo terapêutico, novamente, seja ele com qualquer população, em qualquer serviço que você esteja, mas isso é fundamental. E hoje, para conversar um pouquinho com vocês, eu me embasei muito num capítulo desse livro aqui, ó. Incrível, esse livro antigo, mas muito bom. Intervenções da Terapia Ocupacional. É da editora da UFMG, né, lá de BH, e da Adriana de França Drummond e Márcia Bastos Rezende, são as organizadoras desse livro. E no primeiro capítulo desse livro, que é muito bom, inclusive, é sobre raciocínio clínico na terapia ocupacional. Vou até achar para dar o nome certinho para vocês. Isso mesmo. Raciocínio clínico em terapia ocupacional, que quem escreveu foi a Marisa Mancini e a Zélia Araújo Cota Coelho. Ele não é um capítulo muito longo, é aquele capítulo que deixa a gente com gostinho de quero mais, sabe? Mas eu acho que ele traz muitos elementos muito importantes para a gente pensar. E o que é o primeiro ponto que eu queria falar aqui? O que é o raciocínio clínico? Ele é um processo. É um processo por meio do qual a gente, enquanto profissionais, vai pensar em estratégias e vai principalmente pensar e tomar decisões dentro do processo terapêutico no qual a gente está envolvido, certo? Então, ele é um processo, ele não é uma coisa só, ele é englobado por N coisas, certo? E quando que começa o raciocínio clínico? Essa é até uma crítica, assim, uma crítica, mas uma questão que eu olhei para o que tem nesse capítulo aqui e fiquei pensando se eu, de fato, não ampliaria o que ele apresenta. Em uma das páginas aqui, eu não sei se vocês vão conseguir ver, mas só para vocês terem uma ideia, elas mostram esse fluxograma aqui, né, que é a caracterização esquemática do processo da terapia ocupacional. Então, eles colocam várias coisas, a problematização terapêutica, a avaliação, as estratégias, e aqui embaixo ela pontua o raciocínio clínico, né, aonde que o raciocínio clínico entra no processo terapêutico. E por que eu falei que eu sou um pouquinho crítica? Porque ele coloca aqui embaixo o raciocínio clínico, a partir da identificação dos fatores limitantes, né, dos desfechos terapêuticos, até o final do processo. Mas eu acho que o raciocínio clínico, ele começa desde o início, desde o primeiro encontro que você tem com aquela família, desde o momento que você escuta aquela família, desde o momento que você vai fazer essa análise terapêutica do caso, né, dessa problematização, a escolha de qual instrumento de avaliação que eu vou utilizar para o caso, eu já estou usando o meu raciocínio clínico, porque, como eu disse, ele é um processo, né, então eu acho que ele é muito amplo e muito importante. Para a gente poder olhar. E quando a gente fala disso, né, e a gente fala da terapia ocupacional, por que isso é tão importante? É um outro aspecto que é interessante a gente pensar. A gente sabe que a terapia ocupacional, ela é uma profissão
né, como a gente diz, de um modo mais simples, que ela nasceu muito da prática, né? Foi se fazendo a terapia ocupacional enquanto prática e depois fosse desenvolvendo os referenciais teóricos ou referenciais teóricos metodológicos para dar contorno para essa prática, né? Para dizer, olha, isso aqui que a gente está fazendo tem uma base estrutural, tem uma base teórica e que veio de vários lugares. A gente tem bases que vieram da filosofia, que vieram da psicologia, que vieram da parte da medicina também, né? Então a gente casou, né, ao longo do tempo, assim, eu falo que a gente enquanto profissão, né, pra gente juntando isso e criando modelos conceituais para guiar a nossa prática. Mas o nosso início, ele foi muito prático. E eu acho que isso ainda respinga muito na gente atualmente, né? Muitas vezes a gente encontra profissionais que sabem fazer, mas não sabem dizer por que estão fazendo. E eu acho que aí é uma falha do raciocínio clínico. Eu sempre digo isso. Se você sentar comigo e me convencer por A mais B, né, trazendo argumentos de referenciais teóricos do porquê você está fazendo a sua prática, perfeito, eu acho que tem que ser assim. O que a gente não pode é ter uma prática vazia dentro do que a gente faz. Ah, eu tô fazendo porque eu vi que um outro fulano postou lá no Instagram que deu certo e eu fiz também com a minha criança. Ou porque eu fiz essa atividade aqui com a minha criança que tem um diagnóstico X, uma idade X, uma situação social X, enfim. E aí eu achei que ia dar certo para essa outra criança que tem um diagnóstico B, uma família B, outra coisa que não tem nada a ver. Quando a gente encontra esses casos, eu sempre falo que o buraco, a falha está no raciocínio clínico. Né? Quando eu não sei explicar por que eu estou fazendo, por que eu escolhi essa atividade, por que eu escolhi esse instrumento de avaliação, por que eu escolhi essa medida de desfecho, falta raciocínio clínico. Aí a gente precisa voltar. E eu acho que uma outra coisa também que pode impactar nessa falha é essa questão, né, de que a terapia ocupacional ela está sempre permeada por atividade, né? O tripé da terapia ocupacional é isso. Sou eu enquanto terapeuta, o sujeito, o cliente que está comigo, a pessoa que está comigo e a atividade, né? Mas a gente também não pode se prender só nessa atividade. Essa atividade tem que ter um porquê, uma forma de realização que tem que ser pensada, enfim. Acho que deu para vocês entenderem o que eu quero falar aqui, né? E aí, voltando aqui para o capítulo, ele traz algumas coisas muito interessantes, que são os tipos de raciocínio clínico em terapia ocupacional. Né? Eu entendo que não são raciocínios ou conceitos que são usados unicamente na terapia ocupacional, mas eu acho que a gente usa muito deles. Né? Então, vou dar alguns exemplos aqui. Então, o raciocínio científico. O que é o raciocínio científico? É aquele momento que chega uma criança para mim com um determinado diagnóstico e eu vou estudar o que é esse diagnóstico. Eu vou ler os artigos, eu vou procurar embasamento para entender qual é esse prognóstico, o que eu vou esperar dos comportamentos, das dificuldades dessa criança. Eu vou me embasar numa base. Eu vou embasar numa base, é bom, gente. Vou me embasar na parte científica disso, né? Vou procurar o que estão estudando sobre isso. É igual ao autismo, por exemplo, o espectro. A gente está sempre em contato com estudos que estão trazendo as partes, por exemplo, de quais são os impactos genéticos para o diagnóstico, né? Quais são os fatores a nível neurológico e desenvolvimento cerebral que podem impactar. Isso é parte do nosso raciocínio científico. É um deles. Um outro que a gente usa muito, e para dar um nome para isso, é o raciocínio narrativo. Esse é fundamental. Sabe aquele momento quando você chega com a família, você está fazendo anamnese, e a família chega para você e vai te contar um pouco da história da família, da história dessa criança, vai te falar sobre as angústias, vai te falar sobre as expectativas da família. Isso é raciocínio clínico. Por quê, Jaque, que isso é raciocínio clínico? Porque isso vai direcionar a minha prática. Se eu estou entendendo que essa família chegou para mim, por exemplo, já passou por N profissionais, já está super desmotivada, já acha que nada mais vai funcionar, né? E que essa criança tem uma dificuldade muito grande em determinada área, mas ela já tá mais velha. Eu vou pegar essa carga dessa conversa para que ela dê contorno para o meu raciocínio do meu processo. Bom, então eu sei que essa família já é uma família sobrecarregada. Eu sei que é uma família que já passou por muitos profissionais, então a minha conduta com ela muitas vezes talvez não vai poder ser de chegar e despejar um monte de coisa que ela vai ter que fazer com essa criança, um monte de orientação para casa, porque eu entendi a partir do raciocínio narrativo que esta família já está sobrecarregada. Né? Então isso, percebam como vai dando contorno, né, para minha prática. Um outro que é muito importante, é o raciocínio pragmático. Né? O que é o raciocínio pragmático? Eu entendi tudo isso, conheci essa criança, e o raciocínio pragmático, ele vai me dar uma estrutura mais palpável de como eu vou estabelecer
esse processo terapêutico. É onde eu vou parar para pensar o quanto que o meu setting terapêutico, o meu espaço terapêutico, a instituição com que eu estou trabalhando, eu vou conseguir casar essas demandas que eu tenho com essa estrutura que eu tenho, com esse tempo que eu tenho de atendimento, com o meu setting terapêutico, com os recursos que eu tenho disponíveis, né? Como que eu vou fazer para juntar isso tudo para poder atender essa demanda? Quais vão ser os caminhos que eu vou tomar? Por isso que aqui eles até falam que o raciocínio pragmático, ele se refere ao contexto mais amplo da prática clínica, que extrapola a unidade terapeuta-cliente. Então, quando eu olho para o espaço em que eu estou e eu penso que com essas condições que eu tenho, qual o caminho que eu vou tomar, né? Então, um raciocínio que a gente faz o tempo todo, ou pelo menos deveria fazer, né? Assim como os outros. Um fundamental raciocínio ético. A gente fala muito pouco sobre isso, né? Sobre a parte ética, código de ética profissional, e ele entra dentro do raciocínio clínico, né? E como que isso guia a minha prática? O primeiro ponto mais importante, que tá lá até no nosso juramento, profissional, quando a gente forma lá, a gente faz, de que eu vou ter certeza que eu vou estar promovendo mais benefícios do que malefícios para essa criança a partir da minha prática. E é um outro ponto de crítica que eu tenho muito grande. Muitas vezes a gente, enquanto profissional, se acomoda. A gente fica ali, mas é porque eu já aprendi a usar essa abordagem, então vou ficar só nela aqui, eu já sei fazer ela. Não, isso não pode acontecer. Se eu sei que para essa criança e para essa família uma outra abordagem, um outro olhar, um outro espaço, outros recursos seriam fundamentais, é minha obrigação sinalizar isso para a família. Eu estou sendo ética. Da mesma forma, em relação aos dados, as informações que essa família me passa, né? É ético eu guardar essas informações, isso faz parte da minha relação terapeuta-família. Então, isso também a gente pode denominar como raciocínio clínico. Enfim, temos alguns outros aqui, raciocínio interativo, o raciocínio condicional, né, que são muito fundamentais para a nossa prática. Então, quem tiver oportunidade, gente, de pegar, aqui o livro, Intervenções da Terapia Ocupacional, da editora UFMG, é muito interessante a gente parar, olhar para isso e tentar entender um pouco disso e como isso norteia a nossa prática, tá? Então, lembre-se, nosso raciocínio clínico, ele tem que estar presente durante todo o processo. Quando eu chego na avaliação dessa criança, a escolha dos meus instrumentos de avaliação, a escolha de como eu vou abordar essa família, né? No planejamento das minhas metas, no planejamento das minhas estratégias terapêuticas, tá? A meta é onde eu quero chegar, a estratégia é como eu vou fazer para chegar lá, tá? Então isso é norteado pelo raciocínio clínico. Durante as minhas sessões, o meu raciocínio clínico, eu falo que tá ali, super ativo o tempo todo. Na abordagem da integração sensorial, é muito interessante isso, né? Porque a criança que comanda a sessão, né? Claro que a gente sempre deixa ali, por exemplo, na sala, no setting terapêutico, os recursos que eu quero que essa criança explore, que ela olhe, que ela se interesse. Lembre-se que isso aqui também é raciocínio clínico. A escolha de quais recursos eu vou deixar ali, pensando em quais componentes que eu quero trabalhar para que ela alcance uma melhora em termos ocupacionais, é raciocínio clínico, né? Então isso também está presente ali, está presente no momento da reavaliação, está presente no momento que eu falo, não, peraí, eu acho que eu vou ter que fazer uma reunião com essa equipe, eu vou ter que ir lá na escola, eu vou ter que fazer uma visita domiciliar para essa criança, tudo porque eu tenho uma base de um fluxo de pensamento que está dentro de um referencial teórico que está me guiando. Essa é uma grande diferença também, né, dos modelos teóricos e das abordagens. Toda abordagem está dentro de um modelo teórico. Por exemplo, se a gente olha para a abordagem da integração sensorial, ela está dentro, ela recebe influências, por exemplo, do modelo do neurodesenvolvimento, né, que tem uma base aí mais neurobiológica desse desenvolvimento infantil, enfim. Então, isso está norteando a minha prática. É por isso, se eu tenho um bom raciocínio clínico, quando qualquer família, profissional, médico chegar para mim e falar, peraí, mas por que você está fazendo isso com essa criança? Eu sei explicar. Então se perguntem isso. Eu tô sabendo explicar tudo que eu tô fazendo com essa criança? Ou tem coisa que eu não sei por que eu tô fazendo? Isso aí já vai te dar uma boa dica se tem falha no seu raciocínio clínico ou se você tá aí, como deveria estar nos trinques, tá bom, pessoal? Tem muito mais assunto pra gente falar sobre isso, mas eu já falo demais, então vou tentar enxugar. E deixem aí nos comentários o que vocês pensam sobre isso, se vocês param pra ler sobre raciocínio clínico, né? Como que vocês usam esse termo, que eu acho que é fundamental e a gente pode talvez fazer outros momentos de conversa sobre isso, tá bom? Muito obrigada, pessoal. Um beijo pra vocês, até a próxima aí. Tchau!